Você está solteira e está à procura do seu Boaz? No vídeo de hoje eu vou ensinar-lhe quais as características que deve procurar num homem de Deus para vir a ter um casamento do reino dos céus. E se você é solteiro e procura uma noiva que tenha o caráter de Cristo e que seja uma mulher virtuosa, eu convido também a ver o vídeo sobre Ruth. E nestes dois vídeos nós vamos descobrir quais os princípios que fazem um casamento de sucesso. O livro de Ruth dá-nos a perspectiva profética do amor de Deus por todos os povos, através da figura do resgatador Boaz, que casa com a moabita, a estrangeira Ruth, e a livra da miséria. Através desta história de amor, não só nós conhecemos os bisavós do rei Davi, mas encontramos neste pequeno livro os princípios maravilhosos de como Deus vê o noivado e o casamento. Neste vídeo eu vou também explicar-lhe as leis do levirato e do remidor, o início da casa de Davi e da família messiânica e a esperança no meio do caos. Então fique até ao final e não se esqueça de deixar o seu gosto e o seu comentário para que juntos possamos aprender mais sobre a palavra de Deus e os heróis da fé. Se é a primeira vez que visita o meu canal, o meu nome é Sandra Cruz Rosa, eu sou professora de Teologia e estamos na série Heróis da Fé. Hoje vamos ver como as características de Boaz, o resgatador bondoso, nos podem inspirar a vivermos uma vida mais realizada. No primeiro vídeo sobre a história de Ruth, e se ainda não assistiu, eu convido a assistir agora, nós conhecemos a família de Noemi. Noemi e Elimelec decidiram emigrar de Belém para Moab com os seus 2 filhos. E Moab era uma nação vizinha de Israel, mas era uma nação pagã. Lá os 2 filhos casaram com 2 mulheres moabitas, Ruth, que significa amiga, e Orfa, que significa a que desiste. 10 anos depois, os 3 homens estão mortos. E Noemi decide regressar à sua pátria. Orfa fica em Moab, mas Ruth regressa a Belém, a casa do pão. E ali, Ruth e Noemi encontram um parente de Noemi, chamado Boaz, que ampara as 2 viúvas, através do costume matrimonial do levirato. Estas são as 3 personagens que encontramos no vídeo de hoje: Noemi, Ruth e Boaz. A tradição judaica aponta Samuel como sendo o autor do livro de Ruth, mas na verdade não sabemos quem foi o autor ao certo. É um de 2 livros do Velho Testamento que leva o nome de uma mulher. E Ruth faz parte de um dos 5 rolos sagrados que eram lidos anualmente durante as festas sagradas. A história passa-se no tempo de Juízes, talvez durante o governo de Gedeão ou de Jefté, um período de desobediência e de idolatria dos israelitas e de constantes ataques das nações vizinhas. A organização da sociedade israelita nesta altura é feita através de 2 tipos de autoridade: a família alargada e a assembleia dos anciãos que se reunia às portas das cidades. A redenção é o tema principal do livro de Ruth, com Boaz apresentado não só como bisavô do rei Davi, mas como modelo do ministério mediador de Cristo, que nasceria 1000 anos mais tarde na descendência da casa real de Davi. Boaz é o herói que faz a coisa certa, da maneira certa, na altura certa. Ele tem a sensibilidade de alguém que se preocupa com o seu próximo. É um homem de caráter bondoso e íntegro que faz tudo conforme a lei. É um líder com influência e consciência social. Ele fazia parte da Assembleia de Anciãos da cidade e era provavelmente o chefe do clã Hezronita. Caso não se lembrem, Hezron foi um dos netos de Tamar e de Judá. Também pode assistir à história de Tamar aqui no canal. Noemi tinha um parente por parte do seu marido, um homem rico e influente da família de Elimelec, que se chamava Boaz. Ora, Boaz significa vivaz, força ou firmeza, e o seu caráter revela estas mesmas características. Nascido em Belém, na tribo de Judá, ele era filho da cananita Raab e do hebreu Salmão, um dos 2 espias de Jericó. Salmão gerou de Raab Boaz, Boaz gerou de Ruth Obed, Obed gerou Jessé e Jessé gerou o rei Davi. Curiosamente, o seu tretaneto, o rei Salomão, deu o seu nome a uma das 2 colunas de bronze do templo de Salomão. Estas 2 colunas eram chamadas Boaz, força, e Jaquim, esperança. Elas tinham 8 metros de altura e 5,40 metros de diâmetro, com capitéis em forma de lírios de 1,80 metro de topo. Alguns historiadores especulam que essas colunas fossem, na verdade, altares de incenso, aludindo à coluna de fogo que acompanhou os hebreus durante os 40 anos de travessia do deserto. Elas representariam a presença consoladora de Jeová e as preces do povo por proteção. De forma profética, estas 2 colunas apontavam para o reinado messiânico de Cristo e, com a fé e a esperança,
nos conduzem pela caminhada da vida. Irão, que era um artesão, fundiu 2 colunas de bronze, a altura de cada uma era de 8 metros e um fio de 5 metros e 40 era a medida da sua circunferência. Depois levantou as colunas no pórtico do templo. Tendo levantado a coluna da direita, deu-lhe o nome de Jaquim, e tendo levantado a coluna da esquerda, deu-lhe o nome de Boaz. Como eu disse, os 4 capítulos do livro de Ruth emergem do período sombrio dos juízes e contam a história do início da casa de Davi e da linhagem messiânica. 1000 anos depois, o Evangelho de Mateus confirma a importância tanto de Raab como de Ruth, 2 estrangeiras na genealogia de Cristo, provando que o Messias representa todas as etnias, povos e nações e que a sua graça alcança qualquer pessoa que o receba como Salvador. Deus não faz distinção de ninguém. Como eu disse no início do vídeo, talvez você queira casar e esteja a orar por uma esposa ou por um marido. Eu vou dar-lhe 3 características de Boaz que representam princípios bíblicos importantes na escolha de um cônjuge, que a podem ajudar a decidir melhor. E a primeira característica é maturidade. A Bíblia avisa-nos para não nos colocarmos em julgo desigual em qualquer tipo de relacionamento, seja de amizade, profissional, ministerial, mas sobretudo conjugal. Não vos coloqueis em julgo desigual com os incrédulos, pois que sociedade tem justiça com injustiça? Que comunhão há entre luz e trevas? Que harmonia existe entre Cristo e Belial? Que parceria tem o crente com o incrédulo? Ora, muitas pessoas pensam que julgo desigual se refere apenas a ligar-se a alguém que não tem a mesma fé. Mas vai muito além disso. Jugo, a palavra jugo, refere-se à parelha que juntava 2 bois que saíam juntos para lavrar o campo. Ambos os animais tinham que andar ao mesmo ritmo, seguir a mesma direção e partilhar o esforço para carregar o arado e abrir a terra para o cultivo. Se um boi decidisse hoje não me apetece trabalhar, o outro nada podia fazer sozinho. Meter-se num jugo desigual é não saber de antemão se os objetivos da outra pessoa, se o seu estilo de vida, a sua chamada ministerial, o seu propósito de vida, até os seus planos financeiros e familiares e as suas expectativas de crescimento pessoal são ou não compatíveis com os seus. Por exemplo, se alguém quer ser missionário num país carenciado, não se pode casar com uma pessoa que quer ser influencer de moda no mundo da moda em Paris. Os estilos de vida são totalmente opostos. Não vai dar certo. Da mesma maneira, alguém que se sente realizado em adotar muitas crianças não se pode casar com alguém que nem sequer quer ter filhos. São decisões de vida completamente diferenciadas. Ora, a história do amor de Ruth e Boaz mostra-nos que não só ela escolheu bem, mas ela foi sábia ao escolher um homem que conhecia Deus intimamente e era maduro na sua fé. Em todas as interações que Boaz tem com Ruth, desde o primeiro momento que ele a conhece, ele traz Deus para a conversa e ele usa palavras de bênção para se dirigir a ela. Quando ele a conhece, e ele já tinha ouvido falar que ela tinha voltado com Noemi, sua sogra, para cuidar dela, ele diz-lhe isto: o Senhor retribua o teu feito e seja cumprida a tua recompensa do Senhor Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Ele está aqui a elogiá-la por ela ter escolhido a sua fé. Mais tarde, quando eles se encontram e Ruth lhe pede que ele seja o seu resgatador, ele também lhe diz estas palavras de bênção. Disse ele: bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizestes a tua última benevolência do que a primeira, pois não foste após jovens, quer pobres, quer ricos. Boaz não só tinha uma fé madura, mas ele era maduro emocionalmente. Ele sabia o que queria da vida e ele tinha um plano de vida. Como é que eu sei isto? Não só ele era um agricultor bem-sucedido, com vários trabalhadores, como ele fazia parte da Assembleia de Anciãos da cidade. Ele era um líder nato. E ninguém pode ser um líder bem-sucedido se não for uma pessoa madura. Então, minha amiga, se você quer um marido do reino dos céus, procure alguém que ame Deus mais do que a si, porque um homem que temer verdadeiramente ao Senhor vai tratá-la como uma rainha. A segunda característica de Boaz é sensibilidade. Ele destaca-se pela sua generosidade ao oferecer mais do que é necessário a Ruth durante a colheita. Ele é compassivo em palavras e ações e ele apoia Ruth, criando um ambiente acolhedor e protetor e encorajador. Ao contrário do outro parente que nós encontramos no diálogo entre Boaz e o outro resgatador, que tem preconceitos raciais e religiosos, Boaz, quando conhece Ruth, não só a acolhe nas suas terras, mas convida a comer com os seus trabalhadores e a protege. Boaz disse a Ruth: escuta, minha filha, não vás escolher em outro campo, nem te afastes daqui, mas fica com as minhas servas. Fica atenta para onde estão ceifando e vai atrás das moças.
Estou dando ordens aos moços para que não te incomodem. Quando tiveres sede, vai até aos potes e bebe do que os moços tiverem tirado. Depois da refeição, Boaz dá ainda ordens aos seus empregados que não lhe tocassem e até deixassem cair mais espigas para ela apanhar. Na hora da refeição, Boaz lhe disse: aproxima-te, come do pão e molha o teu pedaço no vinagre. Ela se sentou ao lado dos ceifeiros e Boaz lhe ofereceu grãos tostados. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou. Boaz deu ordem aos seus servos: deixai que recolha até entre os feixes, não a empeçais. Tirai também dos feixes algumas espigas e deixai-as cair, para que ela as recolha e não a empeçais. Noutra ocasião, Boaz dá-lhe 20 quilos de cevada, para ela e Noemi comerem. Traz aqui o manto com que te cobres e segura-o. E ela o segurou, e o homem despejou nele 6 medidas de cevada e pôs sobre os ombros dela. A sensibilidade de Boaz é expressa em 3 formas. Primeiro, ele demonstra interesse genuíno pelos outros. Boaz demonstra um interesse pessoal em Ruth. Ele reconhece e valoriza as suas ações ao ela cuidar de Noemi. Segundo, ele valoriza as ações dos outros. Boaz destaca o esforço e a dedicação de Ruth em cuidar da sua sogra desde a morte dos respectivos maridos e demonstra apreço pelo seu sacrifício e renúncia do seu próprio povo e família. E em terceiro lugar, ele expressa palavras encorajadoras e acolhedoras. Boaz é acolhedor com as suas palavras e ele proporciona um ambiente de segurança e de apoio emocional a alguém que tinha perdido tudo na vida. Então, minha amiga, se você quer um marido do reino dos céus, procure alguém que seja sensível às necessidades dos outros. Um narcisista só vai pensar no seu umbigo, enquanto que um homem generoso vai sempre colocar as suas necessidades em primeiro lugar. E em terceiro lugar, a terceira característica de Boaz é a integridade. Quando chegamos à cena que Boaz está envolvido na negociação para resgatar as terras de Elimelec, o falecido marido de Noemi, ela tinha colocado uma condição, que quem ficasse com as terras teria que casar com Ruth. O versículo base desta negociação, que fala da entrega dos sapatos, o costume que vinculava a compra da propriedade, tal qual hoje, quando nós compramos uma casa, recebemos uma chave. Naquela altura era costume, a pessoa que passava a propriedade para o outro dava o seu sapato. Destaca aqui as qualidades de integridade nas negociações. Boaz podia simplesmente ter feito negócio diretamente com Noemi, ter-se casado com Ruth. Mas não, ele não quis fazer nada contra a lei. Ele chamou a Assembleia de Anciãos. Ele falou primeiro com o outro parente que era mais próximo e que tinha, em primeiro lugar, direito de fazer um negócio e de casar com Ruth. E ele explicou as condições do negócio. Foi quando o outro parente decidiu que não queria casar-se com Ruth e, portanto, abdicava da compra das terras, que ele então, perante testemunhas, fez o negócio e assim cumpriu tudo aquilo que a lei do remidor e do levirato determinava. A lei do remidor previa numa das suas 2 cláusulas que se não houvesse parente que resgatasse a pessoa em dificuldades, as suas dívidas seriam perdoadas no ano do jubileu, que ocorria a cada 50 anos. E ela teria as terras novamente. Nenhum hebreu poderia ficar escravo para sempre. Aliás, a lei do remidor previa que se alguém se vendesse a si próprio para pagar uma dívida, no ano do jubileu era restaurada a condição de cidadão livre. O remidor protegia também as viúvas sem filhos, através da lei do levirato, que é descrita em Deuteronômio 25, 5 e 6. O remidor casava com a viúva para lhe dar filhos que a protegessem na velhice. E se já assistiram ao vídeo sobre Tamar, eu explico em detalhe o que é que significava para uma mulher ter filhos, porque não havia um sistema de proteção que a protegesse durante a sua velhice. Então seriam os filhos que iriam cuidar dela. Este princípio era chamado a lei do casamento do levirato. O primeiro filho da união que derivava deste casamento do levirato era visto como um descendente do marido falecido, para preservar o seu nome, a sua honra e a sua memória dentro dos clãs. Um outro facto interessante da lei do remidor é que ele também podia vingar a morte de um parente assassinado e aí recebia o nome de vingador de sangue. Para um homicida sem intenção, tinham sido criadas as cidades de refúgio, na qual ninguém podia tocar aquele que tinha morto alguém por acidente. Mas, no caso dos homicidas dolosos que tinham matado com intenção, mesmo que o homicida chegasse a uma cidade de refúgio, deveria ser entregue para que o vingador do sangue executasse a lei do talião, ou seja, olho por olho, dente por dente. O que é que esta lei do remidor nos fala para nós? Que nós, como cristãos, devemos ser como Jesus. Jesus foi o nosso remidor por excelência. Ele nos resgatou do pecado e da morte. Ele nos libertou da escravidão onde nós estávamos antes de o conhecermos e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Nós somos Bíblias abertas para as pessoas lerem
e devemos ser pessoas de moralidade e de integridade inabaláveis. A nossa vida deve ser alinhada pelos valores do bem, e isso significa denunciar o mal e a injustiça sempre que o detectarmos. Se você quer casar com um marido que siga os princípios do reino dos céus, então deve olhar para ele e ver se ele é um testemunho de integridade na sua vida e se tem uma reputação inabalável e se leva os outros a Cristo através do seu testemunho de vida. E como conclusão, eu queria dizer que estas características de Boaz não só devem ser buscadas para aquelas pessoas que estão à procura de casar e de encontrar um esposo, um cônjuge, mas devem servir de exemplo para todos nós, incentivando-nos a cultivar a maturidade, a sensibilidade e a integridade das nossas próprias vidas. Se achou que este vídeo acrescentou conhecimento para si, deixe aí o seu gosto e o seu comentário. Não se esqueça de ativar as notificações na sua subscrição para receber um aviso sempre que eu publico um novo vídeo. Assista também ao vídeo da história de Ruth para ver outra perspectiva desta história e não se esqueça de partilhar a série Heróis da Fé. Até ao próximo vídeo e durante esta semana seja sensível com as necessidades de alguém e use a sua influência para espalhar o amor de Cristo neste mundo.